Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nosso grande desafio existencial cada dia é assimilar e manter o jeito de Jesus como nosso jeito de ser. O desafio missionário, portanto, é construir e manter a coerência entre o que falamos e vivemos como testemunho. O mundo acolhe as palavras, mas o testemunho arrasta porque convence. Acolhamos a palavra santa de Deus e ela forme em nós a força do testemunho. E o nosso testemunho pascal fecunde os corações com a beleza do amor de Deus por nós, desdobrado em fraternidade solidária. Naquele mesmo dia, no primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele respondeu: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram." Amado irmão, amada irmã, os discípulos de Emaús evocam que algumas mulheres do nosso grupo lhes deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos, continuam eles, foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria morrer, sofrer e morrer para entrar na glória? O que se vê vem mostrado pelas homilias de São Gregório Magno ao comentar: o Senhor apareceu aos 2 discípulos que caminhavam e que, não acreditando, dele falavam. Apareceu sem lhes mostrar uma fisionomia que eles reconhecessem. O Senhor realizou exteriormente, irmãos e irmãs, aos olhos do corpo, o que se passava neles interiormente aos olhos do coração. Em seu interior, com efeito, eles amavam e duvidavam. Exteriormente, porém, em presença deles, o Senhor não manifestava quem era. Amai a hospitalidade, irmãos e irmãs. Amai as obras de caridade. É a ela que Paulo se refere quando diz: "Perseverai no amor fraterno, não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber." A esse respeito, Pedro afirma: "Sede hospitaleiros uns com os outros, sem reclamações." E a própria verdade diz: "Eu era estrangeiro e me recebestes em casa." E quando vier no dia do juízo, dirá: "Todas as vezes que fizestes isso a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes." Considerai, irmãos e irmãs, quão grande é a virtude da hospitalidade. Acolhei a Cristo em vossas mesas, para merecerdes ser por ele acolhido no banquete eterno. Dai agora hospitalidade a Cristo peregrino, a fim de que no dia do juízo ele não vos desconheça como peregrinos, mas com a sua ajuda vos receba em seu reino como um dos seus, ele que vive e reina com Deus por todos os séculos dos séculos. Os discípulos de Emaús convidaram o Senhor para ficar com eles. Ao partir do pão, eles compreenderam, era o Senhor presente. Compreendamos este mistério de amor na hospitalidade e pratiquemos para que nós sejamos
instrumentos do amor de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.